Diniz é o grande personagem do São Paulo na temporada. Eu vou começar com Vitor Sérgio Rodrigues. A afirmação é verdadeira ou falsa, Vitor? Tem o Brenner, tem o Daniel Alves, tem o Sara, tem Volpe crescendo, tem o Raí, que a gente falou aqui. Mas a opinião é tua, Viesse. Acho verdadeiro. Acho que se você for ver a trajetória, a Formiga falou um pouco disso aí, assim, acho que você coloca o Fernando Diniz, do ponto de conseguir acreditar no que estava fazendo. Assim, fica muito claro, né, que o fato do São Paulo nunca ter estado perto da zona de rebaixamento teve um papel diferente também na manutenção, né, porque os trabalhos no Atlético e o trabalho no Fluminense, especialmente no Fluminense, quando você não tem o resultado e está na zona de rebaixamento, acho que a decisão ficava sendo um pouco diferente, né? Talvez ali no São Paulo, muita gente diz que não, que foi só por causa da eleição, que não quis demitir por causa da eleição. Então, enfim, cada um acredita no que quiser, mas eu acho que o fato de estar longe da zona de rebaixamento deu uma segurança para você manter. E, além disso, você vê ali o Diniz tendo ali um trabalho claro, uma noção de onde quer chegar, e deu tempo do São Paulo aguardar isso dar resultado. Então, acho que a resposta é verdadeira. Grande personagem de ter apostado em algumas coisas que não deu certo, ter tido velocidade para mudar, ter trazido jogadores que estavam pedindo passagem, ele até talvez tenha demorado um pouquinho, mas trouxe, e principalmente pela ideia que ele quis colocar e que ele conseguiu mostrar para quem está fora do campo e quem está dentro do campo que a ideia pode ser bem executada. Então, acho que é verdadeiro. O Patrick Medeiros de Lima fala que é verdadeiro, o Trimundial fala que é verdadeiro, o Gabriel Felipe, ele bota assim, Luciano Ronaldo, então eu imagino que ele esteja dizendo que é o grande personagem. O Thales manda Brenner, Luciano e Pablo. Também não sei se está falando que essa é a ordem dos grandes personagens do São Paulo, mas tem muita gente ainda aqui na sequência do verdadeiro. Zeke FF verdadeiro, Renan Sestaro verdadeiro, Patrick verdadeiro, Alan, torcedor do São Paulo, mandou aqui verdadeiro, e a galera tá respondendo aqui, falso, tem falso, Fernando João, falso, é o Raí por segurar o técnico Fernando Diniz. Felipe Oliveira, verdadeiro, seja para falar bem ou mal, ele é o cara, mas agora tem o trabalho se consolidando. A galera pode continuar respondendo aqui com verdadeiro ou falso, e sempre deixando aquele likezinho, aproveita para comentar e deixar o like. Felipe Lima, verdadeiro também, André Corsini dizendo que é verdadeiro. Mauro, Diniz é o grande personagem do São Paulo na temporada, e se for verdadeiro, por que é o Diniz o grande personagem? Se for falso também, por quê, Mauro? É verdadeiro, é porque qualquer coisa que acontece positiva para o São Paulo agora é o Diniz. Inclusive os dinizistas, porque eles existem, não são poucos, agora estão aparecendo mais, falam, viu. E qualquer coisa errada que acontecesse, não só no São Paulo, mas no futebol, qualquer saída errada de goleiro na terceira divisão no jogo de imprensa, culpa do Diniz, né? E, então não podia ser. De novo, o Diniz não merecia ser tão incinerado como foi, e entendo que ainda não mereça ser tão insensado como tem sido agora, mais ainda. Por algum oportunismo e por gente que realmente o defendia, mas eu acho que o defendia de uma maneira um pouco absurda, tão exagerada quanto as críticas são, para mim, ainda mais exageradas, né? Eu vejo com muito potencial o Diniz, para não dizer uma realidade, a gente está vendo isso e parte dele. E acaba sendo, como qualquer personagem de qualquer novela que eu detesto, ou qualquer filme ou série que eu já gosto, que é legal, é o cara, é o São Paulo do Diniz, é essa mania que ficou, que eu acho divertida, quando de bom humor, quando não se leve muito a sério, do dinizismo, né, daquela coisa e tal. Então, assim, ele é um personagem mesmo, né? Eu não gosto de ficar sempre pormenorizando os atletas. Mas quando você fala da orquestra sinfônica do Telecolor do Morumbi, quando você fala tanto do Tele, sim, o Tele, sim, mas acho que o Tele tem uma história, e das tantas conquistas do São Paulo, desde que o Tele chegou em outubro de 90 até sair em janeiro de 96, e só saiu por conta da isquemia, o São Paulo mudava, a cada título era um time completamente diferente, como ganhou a Conmebol com os reservas com o Muricy em 94. Então, assim, era muito justo falar o São Paulo do Muricy, do Tele.
também do Muricy, mas enfim. Do Muricy, já que você me deu esse gancho, Mauro, o São Paulo chegou a 7 vitórias. Do Muricy também mudou muito. Há 7 anos não conseguia isso, 6 vitórias consecutivas, há 7 anos não conseguia isso, justamente quando era treinado pelo Muricy Ramalho. E que vitórias e contra que times, né? Principalmente agora no caso do Flamengo. Então já vê o tamanho disso aí tudo. Então assim, ele acaba sendo personagem para o bem e para o mal. Agora, claro que para o bem, antes até para o mal de uma maneira absurda, para mim exagerada, né? Mas é o que é interessante, até o que o Formiga tweetou, acho que ontem, foi o Formiga, sobre, né, Formiga, aquela história de como é bom você ter convicção. Como é que era o seu tweet, mais ou menos, ô Formiga? Sobre a importância de permanecer e tal. Acho que era falando de resiliência mesmo, que o recado do Diniz era mais do que desempenho e resultado, é sobre pressão, sobre resiliência, sobre convicções também, mais dele até do que do São Paulo especificamente, porque a gente está falando que muito em parte disso vem do Raí, né? Assim, acho que a grande convicção era do Raí, que meio que... A verdade é que alguém precisa sempre do outro, né? Tipo, o Diniz não ia resistir sozinho, precisou que alguém desse a cara por ele. E esse alguém tem uma cara que ninguém tem, né, no São Paulo, que é o Raí. E a cara linda, ele é no mundo mesmo, cara linda e maravilhosa. Aquele queixo quadrado, né? Não tenha dúvida. E outra coisa também, só rapidinho, ele sempre lembrando isso positivo, porque antes ele é lembrado quando não estava tão bem numa fase negativa. Agora é muito positivo, claro, para o que é mais importante dentro de campo para o São Paulo. Mauro, deixa eu só aproveitar essa imagem, perdão, Mauro, porque assim... em tempos normais seria bem legal a gente ver o técnico indo falar com o torcedor, a galera reunida do lado de fora, mas não vivemos tempos normais. Então vale o comentário que eu tinha feito na semana passada, quando a gente colocou aqui a imagem da torcida do Flamengo do lado de fora. Gente, eu entendo tudo isso, a gente vive dessa paixão, todos nós aqui, podem acreditar, de verdade, nós vivemos intensamente a paixão pelo futebol. E eu já fui de cara de ir para a porta do estádio para celebrar a chegada do time e tudo mais. Só que o momento que a gente vive hoje não é um momento normal, não é o momento até mesmo desse abraço dos dois sem máscara ali, enfim, não é esse momento. Então fica aqui o registro, eu acho que eu posso falar em nome de todo mundo, não precisa todo mundo depois fazer uma intervenção, mas idealmente, como torcedor, for pensar, é legal, mas no momento que a gente vive não é legal e a gente vive um momento de escalada do número de contaminados na Covid novamente, então não é o momento da gente ter essa aglomeração do lado de fora, mesmo que seja para passar um incentivo. Tudo isso a gente entende, mas tem que ser feito aqui esse registro. Vamos lá, Mauro, desculpa te interromper. Não, é fundamental. Aliás, esse texto que eu estou escrevendo agora, exatamente, ele começa falando como isso. Foi muito bonita a festa do torcedor do Flamengo ao recepcionar a delegação lá no Maracanã na semana passada. Foi lindíssima do São Paulo agora, mas com esses dados. Até porque o Palmeiras aqui, via Globo Esporte, acaba de notificar que Gustavo Scarpa e mais 3 funcionários do clube estão com Covid-19 pela segunda vez. Ô, louco. Né? Então, só para se ter uma ideia, tá? E isso que ele está falando é médico e cientista, eu não vou discutir como outros médicos e cientistas, depois a gente pode fazer um debate. Mas só voltar rapidinho sobre o Diniz, o elenco do São Paulo, quem contratou, lideranças do São Paulo, que ano passado contrataram o Diniz, ia ficar o Wagner Mancini, a gente sabe, aí o pessoal, o Raí, vem cá, vamos fazer o Diniz, aí não ficou mais o Mancini, pediu as contas, e agora com esse sentimento tá no rival São Paulo, no Corinthians e tal, mas enfim, então assim, o elenco bancou o Diniz, então nesse momento que o elenco bancou e foi bancando nos momentos mais complicados nesse período todo, é mais um fator extremamente positivo para o São Paulo, é ter um elenco que desde o início comprou o cara, então é evidente que a maravilhosa festa de ontem, e de novo, rapidinho, eu não sou bedel de sentimentos, ainda mais alheios, quem quiser comemorar, comemora, quem quiser ficar triste, fique, é da liberdade da pessoa, é a mesma coisa que eu chegar na festa de aniversário de um amigo meu, do filho dele de um ano, e chegar e falar, velho, você tá sem emprego, você tá desempregado, você tá mal, você tá gordo, você tá feio, você tá parecendo Mauro Betti, velho, sabe, você não pode comemorar o aniversário do seu filho. É a mesma coisa, você não pode comemorar uns 3-0 no campeão da América e do Brasil. Vá pro inferno, B10 de sentimentos. Isso colocado, o momento é maravilhoso do São Paulo, como há muito não acontecia. É isso, né? E a galera pode continuar, o pessoal ficou meio brabo aqui comigo no chat, não tem problema não, pode continuar curtindo, dando comentário, a gente está em meio aqui ao verdadeiro ou falso, a frase de Diniz é o grande personagem do São Paulo na temporada, quero saber também a opinião do Bruno Formiga, e depois a gente esmiuça um pouquinho mais a qualidade do jogo que o São Paulo pode ter apresentado ontem. Vamos lá, Formiga, a tua opinião, o Diniz é o grande nome, grande personagem do São Paulo na temporada. Não, sem dúvida, o joinha, eu não tenho, porque assim, não existe o Danielzismo, o Pablismo, o Brennerismo, o Sarismo, quando o nome, a expressão do São Paulo em 2020 é o
dinizismo. Então, para mim é muito claro. Existiu o ramonismo também, né? Tudo bem, mas o ramonismo durou muito pouco. O dinizismo tá dando resultado e ele tá empregado até hoje. Se o Ramon tivesse até aí com o Vasco bem, eu não tenho nenhuma dúvida que o personagem do ano ia ser ou o Ramon ou o Cano. Não teve tempo dele ficar bem, né? Aí que tá o mérito da direção do São Paulo e o demérito, mais uma vez, da direção do Vasco, seja qual for, né? Exatamente. Então, assim, tem a brincadeira do dinizismo, mas eu acho que diz muito sobre como as atenções vão para cima do Diniz. Quando ganha é a exaltação plena, quando perde é o técnico enganador, é o cara que é queridinho da imprensa, porque é engraçado assim, a gente quando vai bater pauta para falar de programas, eu, Vitor, Mauro, Alê, todos os comentaristas aqui, Jorge, Pretzel, Ricardinho e tal, Tainá, você, que eu saiba, a gente não faz uma call e aí bota a galera da ESPN, da Fox, do Sport TV, reúne todo mundo, Band Esportes, Desimpedidos e fala, galera, pô, vamos aqui falar bem do Diniz, todo mundo aqui gosta do Diniz e tal. Tipo, é um movimento natural, porque nós enxergamos o jogo por trabalho, a gente acaba vendo mais jogo que o normal do torcedor comum que vê muito o recorte do time dele. Então o cara que não vê jogo do São Paulo toda hora, ou que vê com o viés da paixão, né, e aí não vem o resultado, fica puto, a gente às vezes tem um olhar um pouquinho mais, não é melhor nem pior, ele só é mais neutro e mais amplo, repetido em vários times. Aí a gente consegue. Não é coincidência que a maioria das pessoas que vêem futebol gosta do trabalho do Diniz. E ninguém combina isso, a gente não senta, eu nunca troquei ideia, mandei um zap aqui pro Fred, pro Mauro César, para o PVC, falar, galera, é o seguinte, ó, hoje tem programa, pô, vamos geral aqui falar do bem do Diniz, pô. Tipo, entendeu? E que eu saiba, eu também não tô na folha de pagamento do Fernando Diniz, nunca recebi um TED, como diria o Lisca, faz a TED. Que aliás, só para deixar claro, para ninguém pegar esse fora de controle. Ele não tem folha de pagamento também, né? Pois é. Não, ele pode ter lá, né? Ele deve ter um assessor de imprensa, a agência cuida das coisas dele, o empresário dele, sei lá. Isso, eu não recebo nada do Fernando Diniz, então assim, nem ninguém. E como virou moda também, você não pertence a nenhum clube, né? Exatamente, pois é, eu também não tô com contrato com clube nenhum. Então, cara, assim, é um movimento, é de fato o que a gente acredita, e se reclamou tanto, mesmo que ele erre, tem a frase dele ontem no primeiro tempo, vamos jogar. Se errar, dane-se. Vamos jogar. Porque, cara, a gente reclama da mesmice, da falta de ideia, de uma porrada de coisa. Quando aparece um diferente, é pau no diferente. E assim, o erro faz parte, o risco faz parte do jogo. Eu digo, o torcedor do São Paulo pode esculhambar, mas a campanha que se faz anti-Diniz, às vezes, ela é contraditória até o que as mesmas pessoas cobram em mesa de redonda de futebol. Que é, eu queria um jogo mais assim, um jogo mais não sei o quê, eu quero me divertir. Porque você pode falar qualquer coisa, os jogos do São Paulo, em média, assim, pra quem não é torcedor, são jogos legais de ver, pô. São bons jogos. Isso. Não, e eu falo que, assim, em relação até o trabalho do Diniz, né? É óbvio que não é um trabalho perfeito, não existe time perfeito, mas é você olhar, entender qual que é a proposta que o técnico quer aplicar. E o que a gente criticou, e eu especialmente critiquei muito no Diniz, era que ele não conseguia muitas vezes aplicar aquilo mesmo que ele queria. O time dele era falho dentro da proposta de jogo dele. E era isso que é isso que ele precisa continuar aprimorando. E como ele vai fazer? Com o tempo de trabalho. E tem um fator pandêmico aí que a gente muitas vezes esquece de falar. O São Paulo, antes da pandemia, talvez fosse o melhor time aqui do Campeonato Paulista, do futebol paulista. Vem a pandemia, a coisa, cada time conseguiu fazer um tipo de trabalho, conseguiu reunir as condições ideais depois para voltar ou não, e cada time vai ter o seu tempo para realmente amadurecer o seu jogo na volta. E é diferente, não existe histórico para a gente olhar e falar assim, não tem, nunca houve um tempo em que os jogadores ficaram 4, 5 meses sem jogar futebol, gente. Então isso também tem que ser levado em consideração. Vai ter time que vai se arrumar mais rápido, porque o jogo é mais simples, vai ter time que vai demorar um pouquinho mais para se arrumar, talvez um jogo um pouquinho mais elaborado. E isso faz parte da escolha do treinador, ele também tem que saber o que ele precisa entregar para o time, se é resultado naquela hora ou se é realmente montar um projeto para mais médio e longo prazo. E aí, Vitor, quero saber se o time do São Paulo em 2020 chegou à sua grande atuação do ano no dia 18 de novembro ontem. Foi a grande atuação, o jogo que você, talvez não seja o jogo modelo, mas um jogo que você olha e fala, olha, muito seguro, grande atuação do São Paulo. Eu lembro da vitória contra o Palmeiras fora de casa e realmente contra o próprio Flamengo 4-1 no Maracanã. E fico passeando por essas 3 atuações como as grandes do São Paulo na temporada. Eu acho que a grande atuação na temporada foi o 4-1 do Maracanã.
mas ontem foi muito boa por um aspecto, né? Acho que está muito claro que o time do Flamengo morre no segundo tempo. Isso tem acontecido sempre. O desempenho do Flamengo no segundo tempo tem sido, via de regra, muito pior do que o desempenho no primeiro tempo, né? Então, acho que ontem foi muito claro que, tendo o resultado, estando com uma vantagem na frente, né? O Fernando Diniz deixou para decidir o jogo, deixou para fazer uma carga no segundo tempo. Primeiro tempo, o São Paulo administrou muito o jogo, embora tenha feito esse gol anulado que a gente viu aí e depois tenha tido uma chance no fim com o Brenner, né, que o Mauro citou. Mas acho que essa daí, né, uma chance ali, uma finalização de batida de dentro da área que poderia ter tomado uma decisão melhor, poderia ter tido uma finalização melhor. Mas eu acho que o São Paulo ontem foi muito bem em falar, vamos ver o que o Flamengo pode fazer no primeiro tempo, não sofreu praticamente risco e saiu de fato para matar o jogo no segundo tempo, com mais gente no campo de ataque, com mais jogo apoiado. Então, acho que ontem foi uma vitória, assim, depois do terceiro jogo entre eles, foi uma vitória do São Paulo claramente vendo que fragilidades ele podia explorar do Flamengo, e ontem foi bem. Mas acho que a grande atuação foi o 4-1 do Maracanã. Acho que foi uma atuação porque eu sempre falo, né? Quando o Flamengo o Flamengo sai na frente, e quando o São Paulo vira para 2-1, o São Paulo já era bem melhor que o Flamengo, né? Ainda dentro do primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, foi uma superioridade grande, embora o Flamengo, sempre lembrar, tenha perdido 2 pênaltis, mas acho que foi a grande atuação do São Paulo no ano até aqui. Galera do SofaScore botou agora há pouco lá no Twitter, né? O aproveitamento do Diniz no comando do São Paulo. São 60 jogos, 58,3% de aproveitamento, 30 vitórias e 15 derrotas. 96 gols marcados, dá uma média de 1,6 e 69 gols sofridos. Toma 1,15 por jogo. Criou quase 40 ou 50 oportunidades a mais do que cedeu, grandes chances. E são nos números, né, Formigas? É um time que, na média, ele produz mais do que o adversário, ele cria mais chances claras do que o adversário. E, para quem gosta de analisar os números da estatística, né, no médio prazo, se você criar mais do que o seu adversário em todos os jogos, a tendência é que você vença mais jogos do que perca jogos. E era muito em cima disso também que o discurso do trabalho do Diniz se sustentava. Olha, a gente está criando mais, está tendo mais chances que o adversário, mas eventualmente a gente não está ganhando jogos. E quando você começa a botar a bola dentro do barbante, e aí eu quero falar de 2 escolhas do Diniz, do Brenner, que ele olhou não na base, que já era do profissional, mas que ele já tinha levado para o Fluminense, que ele olhou e conseguiu recuperar, e o Luciano, que, vamos falar a verdade, essa daí você embrulha e dá o mérito todo pro Diniz. Embrulha e dá o mérito todo pro Diniz, porque ele chegou e falou, mandou o Everton pro Grêmio, trouxe o Luciano e o impacto foi imediato, né? Como faz a diferença, para qualquer time faria, mas no trabalho do Diniz você tem a efetividade ali na hora, porque assim, ceder chance de criar e aquela coisa do risco, você vai correr sempre. Perfeito. Então assim, é um momento que encaixa e que parece que realmente consolida o trabalho, né? O jeito, a filosofia. E aí vai virando uma bola de neve positiva, né? Porque é a confiança, é os jogadores entendendo que, putz, tudo que se acredita de fato dá resultado e nada tira. Eu gosto muito de observar detalhes. Ontem, quando acabou o jogo, inclusive o Luciano, né, que brincou, jogou um copo d'água na cabeça do Diniz, ele até ficou meio bravo, mas os jogadores todos foram para cima dele, como se a vitória fosse do Diniz. E fica muito claro quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, o discurso de todos os jogadores foi da Copa do Brasil, né? Quando o Atlético foi campeão, como todos lembraram do Fernando Diniz, todos, o Thiago Nunes era o treinador e as pessoas deram o mérito, né? Dividiram o mérito e lembraram o tempo inteiro do Fernando Diniz. A saída no Fluminense, não lembro de nenhum jogador que tenha feito crítica ao ambiente, todos queriam a continuidade. E no São Paulo, nos piores momentos, também não se viu o jogador entregando os pontos como se falasse,
vamos deixar aí e trocar, virar a página mesmo, porque já deu, né? Em momento nenhum isso aconteceu, e ontem uma vitória muito relevante, emblemática, que os caras foram para cima dele. Então, além das ideias, você tem um comandante que tem a confiança do seu grupo, porque o dia a dia é espetacular, porque ele tem uma psicologia muito única, ele inclusive é formado em psicologia, né? Então isso ajuda muito nessa relação. As ideias do Diniz começam a dar resultado de fato para fora, porque dentro, a minha impressão é que sempre deu. Faltava dar de dentro para fora. E as pessoas começam a enxergar e a aceitar, né? Ou ter paciência com isso. Para mim é falso a história da melhor atuação no ano, porque você tem o 4-1, acho que tem o 2-0 com o Palmeiras, o jogo com o LDU, e eu acho até o empate com o River, um jogo como um todo, em termos de construção ofensiva, tão bom quanto ou até melhor do que o jogo contra o Flamengo. Porque a estratégia ontem foi muito boa, né? Mesmo que ele tenha pedido no primeiro tempo, solta mais, vai mais. Mas a compactação, né, a segurança defensiva foi impressionante. Mas eu acho que esses jogos foram tão bons quanto ou melhores.